Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Hoje eu vou explicar uma passagem que está no livro de Gálatas, ok? Então você vai acompanhar comigo em Gálatas, capítulo 5, e eu vou ler do 16 e vou até o 26, ok? Primeira coisa que você tem que entender é que Gálatas são aqueles que moravam na Galácia, que fica lá na região da Turquia, ok? Quem escreveu aos Gálatas foi o apóstolo Paulo. Só para você entender, ele escreveu aos Gálatas exatamente para orientá-los no momento ruim. Por quê? Os cristãos lá daquela época estavam sofrendo uma certa influência, né? Havia pessoas na época que queriam convencê-los de que, convencer os cristãos de que eles tinham que continuar se submetendo à lei de Moisés, de que eles tinham que continuar se submetendo às práticas do Antigo Testamento. Então, Paulo escreve a carta esclarecendo as coisas, né? Ou seja, tentando deixar claro que não estamos mais debaixo da lei, não estamos mais sob o domínio da lei. Agora é o Novo Testamento, agora é o período da graça, né? É outra história. Não é que a lei foi abolida, mas o Novo Testamento é o cumprimento daquilo que está no Antigo Testamento, certo? Então, você vai entender isso melhor aqui no decorrer dessa passagem. Então, vamos lá. Versículo 16, né, do capítulo 5. Digo, porém, andai no Espírito e nunca satisfareis a concupiscência da carne, ok? Concupiscência. O que é concupiscência, né? Toda aquela propensão às coisas, aos prazeres, aos desejos próprios, entendeu? Propensão ao pecado, propensão à carne, entendeu? Então, para isso precisa andar no Espírito, para não acontecer, para não acontecer isso, né, de satisfazer a concupiscência, é necessário andar no Espírito. 17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis, tá vendo? Uma contra a outra, o espírito contra a carne contra o espírito. São forças iguais? De maneira nenhuma. O espírito é sempre mais forte que a carne, mas é necessário que você busque o espírito, ande em espírito para que a carne não vença em você, certo? Não dá para ficar dos dois lados ao mesmo tempo. Quando a gente tenta ficar dos dois lados ao mesmo tempo, a gente praticamente já está do lado da carne. Porque com Deus é sim ou é não. 18. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Tá vendo? Por que ele fala debaixo da lei? De que lei? Tá falando do Antigo Testamento, da lei de Moisés. O período da lei, a regra, a orientação para as pessoas naquela época era a lei. Mas agora não. Estamos na dispensação do Espírito Santo, na dispensação da graça. Somos guiados pelo Espírito Santo, que já foi derramado no dia de Pentecostes. Então, não estamos mais debaixo da lei. É isso que ele quer dizer aqui. 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Então, olha só, quais são as obras da carne? Ou seja, quando eu estou na carne, que tipos de obras eu acabo fazendo? O que acontece comigo? O que eu faço? Quais são as minhas atitudes? O que eu demonstro? Né? Prostituição, primeira delas. Então, pensa bem, não se refere apenas àqueles que vendem o seu corpo, mesmo que não envolva dinheiro. Se você sai com uma pessoa, sai com outra, daqui a pouco está com outra, você já está se prostituindo. E não tem a ver só com questão sexual. A prostituição é uma coisa, né, tem a ver com uma coisa ampla. Você pode se prostituir com os seus olhos, né? Envolve muita coisa aqui, tá? Impureza. O que seria impureza? Tudo que não é puro é impureza, certo? Isso pode envolver questões, ou seja, envolve tudo. Pode ser uma impureza mental, pode ser uma impureza física, tudo, tá? Lascívia. Em algumas traduções da Bíblia, vem escrito luxúria, né? É toda propensão às coisas do corpo, da matéria, toda propensão à materialidade, toda propensão a desejos sexuais desenfreados. Tudo isso tem a ver com a lascívia,
ok? Outra coisa, idolatria. Tudo que eu coloco no lugar de Deus, qualquer culto, adoração a outra coisa que não seja Deus, é idolatria. Eu posso ser evangélico, mas se eu tô na igreja e eu amo mais o meu carro do que a Deus, eu amo mais o futebol do que a Deus, eu amo mais a minha esposa, ou o meu, se for o homem, né, eu falando, eu amo mais a minha esposa. Ou se eu amo mais o meu esposo do que a Deus, ou mais aos meus filhos, ou mais o meu dinheiro do que a Deus, é uma idolatria também, tá bem? Feitiçaria. Veja que aqui nesse tempo já é criticada toda ação que envolve magia, rituais, que não condizem com o que Deus pede de nós. Então, feitiçaria é condenada pela Bíblia, tá? Isso com base aqui na Bíblia. Inimizades. Cuidado, né? Qualquer tipo de inimizade, qualquer tipo de... Ou seja, a gente tem que estar propenso a sempre andar na paz com todo mundo. Então, inimizades tem a ver com obras da carne. Porfias. Isso aqui tem muito a ver com essa coisa do embate, dessa confronto verbal com as pessoas, discussões, esse tipo, né, esses debates que não são construtivos. Então tem que ter muito cuidado até que ponto eu devo debater uma situação com alguém, uma ideia ou ideologia, dependendo da forma como aquilo é feito, se torna uma porfia, né? Emulações, aquelas disputas, podemos aqui olhar, né, e entender que emulações tem a ver com disputa, tá? Então, quando eu faço questão de disputar, de ser sempre melhor que o outro, entendeu? Tem a ver exatamente com isso. Aí você deve pensar assim, poxa, mas parece muito com porfia. Realmente, tem muita coisa aqui que é praticamente sinônimo. Veja, praticamente sinônimo, mas não é a mesma coisa. Porque até as palavras que são sinônimas nem sempre são a mesma coisa. Elas são sinônimas, mas nem sempre são a mesma coisa. Nem sempre terão o mesmo sentido, tá? Ira, ou seja, fúria, ódio intenso. Muito cuidado. Pelejas. Você sai para uma batalha. Qual tipo de peleja? Que batalha é essa? Você está pelejando contra o seu irmão? Pelejando contra alguma outra coisa? Travar uma guerra, enfim. Dissensões. Pessoas que causam divisões, né? Essa propensão a causar divisão e desentendimento, formar grupos. Isso acontece muito em igreja, né? Um irmãozinho que quer formar um grupo, uma panelinha, coloca um contra o outro, faz um monte de bagunça. Isso é uma dissensão, muito cuidado. Heresias. Sabemos o que é heresia, né? Heresia é qualquer distorção de um preceito ou de um princípio bíblico, tudo, né? A Bíblia tem ali a doutrina, eu não estou falando de usos e costumes, doutrina mesmo, princípios. Por exemplo, se eu chego e falo que Jesus foi apenas um grande mestre, que não era divino, ele só era apenas um grande mestre pra gente, era só humano e não divino, isso já é uma heresia, porque a divindade de Jesus é um preceito básico bíblico. Então, quando eu distorço isso, eu estou cometendo uma heresia. Vamos ver aqui, invejas. Inveja. Veja bem, inveja nem sempre significa eu querer ter o que o outro tem. Às vezes alguém tem um carro e eu também quero ter, claro. Mas inveja acontece no momento em que ela se manifesta no momento em que você se incomoda com o fato do outro ter aquilo. Às vezes você tem, e tem melhor do que ele, mas só porque ele tem, você se incomoda terrivelmente. Então isso é inveja. Homicídios, sem muita explicação, né? Matar, ninguém tem direito de matar ninguém. Somente Deus tem direito de tirar a vida. Bebedices, tem a ver com embriaguez, né? Todo tipo de bebida que tira a sua sobriedade, né? Tira, ainda que pouquinho, né? Tira o seu controle mental, já não é aceitável por Deus. Ok?
Por isso que o cristão não costuma tomar cerveja. O cristão de verdade não toma cerveja e nem esse tipo de vinho que se toma hoje, né? O vinho natural, o vinho bíblico, é aquele vinho provindo do suco da uva, não esse vinho que é feito hoje. Então, ainda que pouquinho algo tire a sua sobriedade, te leva à embriaguez. Não pode. Glutonarias. Vou pegar aqui mais um pouquinho para aproximar. Glutonaria. Uma pessoa propensa à glutonaria é aquela pessoa que come desenfreadamente. Ela pode até não estar com fome, mas ela come. Ela não tem esse equilíbrio. Então veja, perceba que essas passagens, aqui Deus fala de tudo. Paulo aqui orienta, né? Desde o comer até o pensar, né? Desde o sexo, que fala de questões sexuais, desde o sexo à comida. Em tudo tem que ter o equilíbrio. Toda essa passagem aqui de Gálatas, a gente pode traduzir em uma palavra: equilíbrio. Tudo com Deus tem que ser equilibrado. Tudo. Até o sexo entre marido e mulher. Ó, quando fala aqui em impureza, pensa nisso. Muita gente pensa, mas eu tô entre quatro paredes com o meu marido. Tô entre quatro paredes com minha mulher, então podemos fazer o que quiser. Muito cuidado, tá? Com o tipo de prática sexual, porque o equilíbrio é a base. Quem tem o fruto do Espírito é equilibrado. Então tem que ser em tudo. Veja, ó, vamos continuar aqui, ó. Glutonaria está. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como anteriormente já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não vai ter parte no reino de Deus. Porém, olha só, mas, aí no 22, o fruto do Espírito é, veja, falamos das obras da carne, mas quem anda no Espírito manifesta o quê? Amor. Nem preciso definir o amor, né? O amor, ele transcende a paixão. Ele é muito mais forte, ele é mais sincero, o amor, ele é consciente, ele é algo consciente, tá? A alegria, em algumas traduções vai estar com a palavra gozo, né? Então é um gozo, é uma alegria, é algo diferente, é algo da parte de Deus, não aquela alegria momentânea. Paz, da mesma forma, paz, algo que não é passageiro, é a paz de Cristo, é a paz do Espírito Santo. Longanimidade, o que seria longanimidade? O que é uma pessoa longânima? É aquela pessoa que tem é uma pessoa paciente, é uma pessoa que demora muito a se irritar, ela é bem tranquila, né? Aí, por exemplo, ó, você vai ver que tem escrito aqui também, ó, sobre mansidão. Às vezes a pessoa é mansa, mas ela não é longânima. Tem gente que é mansinha, tranquila, mas não é paciente. Porque a impaciência, ela nem sempre se manifesta na minha relação com as pessoas. Ela pode se manifestar em outras coisas também. Eu posso ser uma pessoa sem paciência para muitas coisas. Sou boazinha com todo mundo, sou mansinha, calminha, mas sou impaciente para usar o dinheiro, sou impaciente para esperar o médico me atender no hospital, sou impaciente para ouvir as orientações dos meus pais, sou impaciente para entender qual é a vontade de Deus para mim num determinado momento difícil da minha vida. Tem gente que não quer esperar a voz de Deus, quer fazer do seu jeito. Então veja, paciência é diferente. Pessoa paciente nem sempre é mansa e nem sempre a pessoa mansa. Quer dizer, a pessoa impaciente geralmente uma coisa está ligada à outra, mas não é a mesma coisa, né? Benignidade, muito confundida com a bondade. Qual seria a diferença? Bondade. Primeiro eu vou começar com bondade para você entender o que é benignidade. A bondade, ela significa
a ação de fazer o bem. Eu posso ser boa, eu posso fazer o bem para alguém, mas nem sempre eu sou benigna. Tem gente que faz o bem, age com bondade, mas não é benigna. Porque eu posso estar apenas exteriorizando ser boa. Eu posso ter uma boa ação na rua, posso entregar um dinheiro a alguém que está na rua, abandonada, desamparada, sem casa, sem nada, um mendigo, alguém. Posso entregar-lhe o dinheiro na hora, mas talvez eu não esteja com vontade de fazer isso. Ou seja, eu estou apenas exteriorizando uma ação, mas no meu interior, talvez eu esteja com raiva e não querendo fazer aquilo. Alguém me pediu ajuda, algum amigo meu me pediu alguma coisa e eu fiz, mas fiquei reclamando. A bondade é a exteriorização do bem, é fazer o bem, mas temos que ser benignos. A benignidade tem a ver com o seu caráter de ser bom, ou seja, eu não ajo eu não sou boa apenas porque eu quero mostrar que sou boa. Eu sou boa porque eu sou boa mesmo. Eu quero ser boa. Ou seja, eu não faço bem apenas para mostrar que eu faço bem. Eu faço bem porque é de mim, é da minha natureza. Eu quero fazer o bem. Então, benignidade é querer fazer o bem, é ter o caráter bom. E bondade é essa exteriorização do bem. Nem todo mundo que faz o bem realmente tem vontade de fazer o bem. Depois dessa, acho que nós não vamos mais esquecer a diferença entre estes dois. Fé. Olha que legal. Essa fé, estamos falando da fé fruto do Espírito, porque tem outros tipos de fé. Tem a fé salvífica, a fé da salvação, aquela que te leva a crer na salvação, é a fé em Jesus Cristo, fé, né, na vida, a fé que leva você à sua conversão, né, a fé em Cristo Jesus. E tem a fé dom do Espírito. Você já deve ter ouvido falar em dons do Espírito Santo, dons de revelação, dons da palavra da sabedoria, dons de cura, né? Dom de fé, o dom da fé leva a pessoa a crer no impossível. É aquela pessoa que crê na abertura do Mar Vermelho mesmo. Não é todo mundo que crê na abertura do Mar Vermelho. Tem gente que crê a esse ponto. Já essa fé aqui é a fé do fruto do Espírito, é uma fé que tem que estar na vida de todo cristão. Esses elementos aqui devem estar na vida de todo cristão. É a sua marca, ok? Mansidão. A pessoa tem que ser mansa, tranquila, serena. Se for aquela pessoa que, né, fala gritando, fala alto, não sabe ouvir, tudo isso, então seja manso. E aqui também temos temperança. Em algumas traduções vem escrito como domínio próprio, ou seja, sempre, né, como eu falei, a questão do equilíbrio. O domínio próprio, ele tem que estar presente. Você tem que ter domínio próprio no sexo, você tem que ter domínio próprio no uso do dinheiro, você tem que ter domínio próprio na hora de conversar com seus pais, na hora de conversar com seus filhos, na hora de ouvir alguém. Envolve tudo na vida, todos os segmentos da nossa vida. Você precisa ter a temperança, você tem que ser uma pessoa temperada. Saber se controlar suas impulsividades, entendeu? Contra estas coisas não há lei, ou seja, não há lei, não é a lei de Moisés, não é. É andar no Espírito. Agora o 24. Mas os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ou seja, crucificaram. Ou seja, o poder dela não vai não vai dominar em você. Perceba, na verdade, quando a gente busca o Espírito Santo, anda no Espírito Santo, vive no Espírito Santo, chega um ponto em que estas obras aqui da carne, chega um ponto em que você não tem mais vontade de exercê-las.
Tem gente que fica dia a dia lutando. Ai, tô doido pra fazer isso, tô doido pra fazer aquilo. Não, mas não posso. Ai, não posso. Tô doido pra fazer isso. Não posso. Mas quando você está no espírito mesmo, você nem vontade tem. Você passa a sentir nojo daquilo que antes você ainda relutava. Antes você fazia, depois você parou de fazer, mas ainda relutava para não voltar a fazer. Mas agora nem vontade de fazer você tem. Porque você anda no espírito. Você crucificou a carne. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Simples. Se vive no espírito, ande também no espírito. Ou seja, faça tudo. Tenha atitudes de Jesus. Tenha atitudes do espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros. Olha aí, o comportamento nosso diante dos outros, a forma como a gente trata o nosso próximo, o que queremos dele, o que esperamos deles, o que pensamos sobre eles, sobre o próximo, né? Tudo isso é levado em conta. Deus leva em conta não só o que você exterioriza, mas o que está no seu pensamento. Aqui, ó, invejando-nos uns aos outros. Obra da carne. E uma coisa que aqui eu quero chamar a atenção é aqui, olha só, fruto do Espírito. Tem crente que fala assim, quais os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito. Coloca S aqui, ó, depois da palavra fruto. Não falar assim, ó, frutos, tá errado, tá? Porque não tem S, não são frutos do Espírito, é fruto. Então imagine um fruto, uma tangerina, e ela tem vários gomozinhos. Cada elemento aqui, ó, benignidade, bondade, fé, amor, alegria, papá, são os gomozinhos, mas o fruto é um só, é fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Agora, quero te falar outra coisa. Essa passagem aqui tem a ver com o caráter do crente. Olha só, você pode ter o dom, você pode ter dons de cura, você pode ter o dom da revelação, enfim, palavra da sabedoria, você pode ter dom da profecia, o dom de línguas, tudo, você pode ter dom. Só que você pode ter o dom hoje, você pode manifestar o dom hoje na igreja e amanhã cair em pecado. O dom, ele não salva. O dom, ele serve apenas para edificar a vida dos irmãos, né? Ali exercer o trabalho de Deus na terra. Mas o que salva mesmo é isso aqui, ó. O que diz quem você é isto aqui, ó. É a sua marca. O que faz, isso aqui tem a ver com o seu caráter de cristão. É isso aqui que faz as pessoas olharem para você e te identificar como um crente. Porque o dom não te identifica. Até porque muita gente pode fingir também ter dom. Mas o que diz se ela é de Deus ou não, o que diz se ela é salva ou não, o que diz se ela anda no Espírito ou não, é exatamente isso aqui. Tem gente que está sendo usado na igreja, mas em casa está batendo na mulher. Tem gente que está sendo usado na igreja, mas está brigando com o vizinho lá. Tem gente que está sendo usada, entre aspas, né? Porque ao mesmo tempo que está em pecado, o Espírito não encontra espaço, né? Porque o Espírito vai manifestar na pessoa que está em santidade. Mas é o que eu falo. Você pode estar em santidade agora, o Espírito se manifestar ali e daqui a uns minutos você cair no pecado. Se você ceder, você cai no pecado. Então, isso aqui é o que te identifica. É isso aqui que vai ser a sua identidade. É o fruto do Espírito, tem a ver com o caráter. E isso aqui sim diz se você é salvo ou não. Então, tem unção, tem dom. Parabéns para você. Mas se você não tiver o fruto do Espírito, não adianta nada. É necessário, isso aqui tem a ver com o caráter, é construção, mudança de vida e, enfim, espero que isso tenha contribuído para o seu conhecimento. Amém? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.